Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quinta-feira, 14 de maio de 2026. Pois é, ontem tomamos um belo de um susto, né, com aquela história do áudio vazado pelo Intercept, do Flávio Bolsonaro. A esquerda fez um barulho gigantesco, como se fosse um crime o que ele fez, né? Bom, o fato é que o Vorcaro está muito enrolado, porque cometeu alguns crimes, né? Mas pelo menos envolvendo o Flávio Bolsonaro, essa questão aí que ele foi pedir dinheiro para o filme do Jair, não é? Tinha que pagar os atores, os produtores envolvidos. É um filme do Mário Frias, eu descobri ontem, né? Que disse para vocês que era um filme independente, né, que não era Hollywood, mas tem alguns atores americanos, né, produção de figurino americana que ele tinha que pagar, e a gente ouviu lá no áudio aquilo, né, não foi para benefício próprio, mas a esquerda fez um barulho gigantesco. O grande problema é que assim, né, a esquerda ela não mostra provas, mas ela produz uma narrativa gigante, né? Mas eu vi que até alguns jornais aí da mídia tradicional estão meio que, não desmentindo, né, mas abrindo o jogo falando a verdade, dizendo que até o filme do Lula e o do Temer também receberam financiamento do mesmo banqueiro, né? Mas o Flávio tem que se preparar, porque vai acontecer muito disso, né? Ele tem muita chance de vitória, está na frente, eu acredito que esteja ainda bem na frente, né? Os especuladores do mercado financeiro aproveitaram a situação para darem um tombo no mercado, para poder recomprar as ações né, a preço de banana, para ganhar dinheiro depois, não é assim? Eles sempre arrumam uma oportunidade, mas vamos torcer para que tudo volte ao normal. É o que eu acredito, né? Afinal de contas, o governo Lula é péssimo e está destruindo a economia brasileira, afetando o bolso de todo mundo, e esse é o principal fator. Anotem isso, o principal fator que derruba um governo é a economia. Se ela está muito ruim, não tem santo que faça milagre, né? Nem os são urnas, né? Podem ter certeza. Então vamos lá, aqui nós vamos novamente falar da guerra do cume da montanha, né? Porque a diretora de inteligência do Donald Trump, a Tulsi Gabbard, essa moça que eu coloquei aí na ilustração da nossa análise, ela está investigando financiamento vindo do Deep State norte-americano, né? Pode ser que tenha dinheiro da USAID também, né? Que foi para biolaboratórios internacionais, né? Isso ficou famoso depois da pandemia do Covid-19, né? Então ela está esmiuçando isso, ela está remexendo nesse ponto sensível, né? Ela tem que tomar muito cuidado, a gente sabe como as coisas funcionam no mundo, né? Ela vai mexer com gente muito grande, muito graúda,
Eu acho que a tela já deve ter resultados disso, porque quando eles começam a falar é porque já tem alguma coisa pronta, né? Essa é uma matéria do próprio Epoch Times americano, vinda do jornalista o Zachary Stieber, né? E é assim, isso aí vai feder, viu, gente? O Trump, é aquela história que eu contei para vocês dos 100 dias, mais ou menos os 100 dias, né? Ele não está mexendo, ele não está desequilibrando um jogo de poder perverso fora só dos Estados Unidos, mas também lá dentro, né? Também lá dentro está acontecendo isso. E olha, a casa vai cair desse pessoal ligado ao Partido Democrata, a todos esses financistas, ao George Soros, né? Isso aí não vai demorar muito. O problema é que a gente tem pressa, né? Norte-americano trabalha numa velocidade talvez não como a gente deseja, né? Mas como as coisas efetivamente devem ser, né? Então, vamos torcer aqui para Tulsi Gabbard, que ela vai chegar em alguns resultados, muito provavelmente isso vai cair na mídia norte-americana e de lá vai para a mídia global. Eles não vão conseguir impedir a veiculação desses fatos porque eles são verídicos, né? Realmente deve ter muita gente usando fraldas lá em território americano, com muito medo do que vai ser divulgado. Isso acabou afetando o mundo inteiro, inclusive o nosso Brasil, né? Que apesar de tudo a economia aqui ainda não ficou tão ruim com a pandemia como está agora. Vocês imaginem se esse que está nos desgovernando hoje estivesse no poder na época da pandemia, o que ia acontecer com o nosso país? Jesus Cristo, ó, bata aí na madeira 3 vezes, porque isso é uma coisa que a gente não tem nem como nem imaginar, né? Vamos lá, eu vou ler o texto aqui para vocês e a gente vai comentando, tá bom? A pandemia da Covid-19 revelou o impacto global catastrófico que a pesquisa sobre patógenos perigosos em laboratórios biológicos pode ter. Quem disse isso foi a própria Tulsi Gabbard, que é diretora de inteligência dos Estados Unidos da América, né? Pesquisas iniciais de arquivos de inteligência mostraram que o governo dos Estados Unidos forneceu dinheiro a mais de 120 biolaboratórios em mais de 30 países. Isso vem de longe, hein? Vem do Barack Obama, vem do George W. Bush, filho, isso vem de longe, ó. Disse um porta-voz do gabinete do diretor de inteligência nacional, que é a Tulsi Gabbard, disse ao jornal Epoch Times por e-mail, no dia 12 de maio. Essa matéria é de ontem lá dos Estados Unidos, né, dia 3 de maio. A diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, e outras autoridades de inteligência norte-americanas estão investigando esse financiamento vindo do próprio Estados Unidos da América para laboratórios estrangeiros que lidam com pesquisas biológicas. Pesquisas iniciais de arquivos de inteligência mostraram que o governo norte-americano forneceu dinheiro a mais de 120 laboratórios em mais de 30 países, disse um porta-voz da diretoria de inteligência ao jornal Epoch Times. Isso inclui, olha lá, olha aí a cereja do bolo, muitos laboratórios biológicos na Ucrânia. Na Ucrânia. Lembra que a gente tinha essa desconfiança? Pois é, agora está vazando de maneira oficial. Então, muitos desses laboratórios que podem estar em risco de comprometimento devido à atual guerra entre Rússia e Ucrânia. E outros laboratórios que pesquisaram patógenos altamente contagiosos, incluindo potencialmente pesquisas que aumentaram a virulência ou transmissão desses patógenos com pouca visibilidade ou pouca supervisão, de acordo com o escritório, né, de inteligência. Isso é um perigo, né? Esses caras brincam com fogo perto de um gás, né? O Departamento de Defesa norte-americano, que hoje agora eles insistem nisso, mas é Departamento da Guerra, né? Disse em um documento de 2022, governo Biden, né, que os Estados Unidos investiram aproximadamente 200 milhões de dólares desde 2005, governo George Bush filho, né, para apoiar o trabalho em 46 laboratórios, unidades de saúde e locais de diagnóstico somente dentro da Ucrânia.
Agora está vindo o mistério da Ucrânia. Por que que eles querem defender, né, ou queriam defender a Ucrânia a todo custo? Não. Tulsi Gabbard emitiu novas diretrizes às autoridades que as orientam a intensificar a recolha de informações sobre laboratórios e instalações relacionadas fora dos Estados Unidos, o que já está produzindo novos detalhes sobre os ensaios clínicos realizados nas instalações, disseram as autoridades. A informação levantou preocupações éticas, financeiras e de segurança, segundo o gabinete de Tulsi Gabbard. Né? O que ela diz aqui? O que eles dizem? A pandemia da Covid-19 revelou o impacto catastrófico que a pesquisa sobre patógenos perigosos em laboratórios biológicos pode ter, afirmou Tulsi Gabbard em um comunicado. No entanto, ela continua, apesar desses perigos óbvios, os políticos, os chamados profissionais de saúde, a entidade da equipe de segurança nacional da administração Biden, vou repetir, as entidades da equipe de segurança nacional da administração Biden mentiram ao povo americano sobre a existência desses biolaboratórios financiados e apoiados pelos Estados Unidos, leia-se Deep State, e ameaçaram aqueles que tentaram expor a verdade. Ela disse que o governo Donald Trump está trabalhando em estreita colaboração com parceiros para identificar todos esses laboratórios, aonde eles estão, além da Ucrânia, obviamente, quais patógenos eles contêm e quais pesquisas estão sendo conduzidas para acabar com essas perigosas pesquisas de ganho de função que ameaçam a saúde e o bem-estar tanto do povo americano quanto da humanidade. Então, isso aí vem de ordem dos globalistas, né? Eu fico imaginando, para que você vai fazer esse tipo de pesquisa? Que tipo de bem isso pode trazer para a humanidade, né? Eu, na verdade, acho que eu deveria perguntar isso, né? Eu vou até perguntar para ele, que é meu amigo, um dos maiores virologistas aqui da América do Sul inteira, ele é um brasileiro, o Dr. Paulo Zanotto, né? Meu amigo Dr. Paulo Zanotto, inclusive tenho ele no WhatsApp, gosto muito do irmão dele, a gente conversa muito, Marcelo Zanotto. Ele, na verdade, ele pode esclarecer um pouco mais sobre isso aí. Eu vou tentar trazer uma conversa de áudio com ele. Vou conversar com ele por áudio no WhatsApp e vou tentar depois passar essa conversa aqui para o nosso canal, né? Para a gente dar sequência a esse assunto. Porque isso aqui não pode morrer só nisso, né? Isso é uma coisa muito grave. Porque aquele período, ele, de uma certa maneira, impactou fortemente todas as nações do mundo, né? E aqui no nosso Brasil só não foi pior porque a gente tinha um presidente consciente ali, o presidente Bolsonaro, que graças a Deus, né, administrou muito bem o dinheiro dos nossos impostos, né? E a gente não quebrou, né? A gente não foi à bancarrota. E ele, na minha opinião, embora essa esquerda lazarenta que tem aí fique dizendo o contrário, ele fez o possível para não destruir a vida do povo brasileiro, né? Ele tentou equalizar as necessidades de você se proteger do vírus com a necessidade do trabalho, né? Que sem trabalho como é que fica? Tem muita gente, eu lembro que o presidente falou isso na época, né? Tem muita gente que ela precisa estar trabalhando para poder ver a questão do dinheiro. Se não trabalhar, não vem dinheiro, não tem como comprar comida, pagar a conta de energia, a conta da água, comprar remédios, como é que é, né? Tem gente que tem uma situação financeira melhor, tem muito dinheiro guardado, pode ficar um ano sem trabalhar, pode ficar 6 meses sem trabalhar. Outras pessoas não têm essa condição. Tem gente que trabalha de manhã para poder comprar o almoço na parte da tarde. Né? E aquele pessoal sofreu muito com isso e o presidente Bolsonaro foi muito solidário a esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de gente. Inclusive, durante a ação judicial que eu tive, que eu fui processado pelo ex-governador de São Paulo, que estava aqui na época, né? Que a gente fez um comentário aqui no canal, e ele
tá com um processo judicial, né, em cima de mim, né? Embora a nossa equipe aqui ficou isenta porque veio de mim, né? O áudio, a frase ali, a pessoa se sentiu ofendida e está com um processo. E enquanto eu conversava com a juíza do caso na época, né, eu mencionei isso, né, porque a pessoa ali, o que se sentiu ofendido, se ofendeu porque eu disse que era um péssimo governador, era a minha opinião, né, e eu falei para a juíza, né, na época, trabalhou somente para aqueles que têm boa condição financeira. Os que não têm boa condição financeira sofreram muito com aqueles fechamentos, com aqueles impedimentos, né, a pessoa tem que trabalhar, tem muita gente, né, vendedor ambulante, o comércio em geral, profissionais liberais, tem gente que se não trabalhar não recebe, né? O cara que tem vamos lá, um pequeno pedreiro, um encanador, uma pessoa que arruma fogões, estou citando exemplos aleatórios aqui, se ele não trabalhar ele não recebe, né? Ele não está na cola, na bota do Estado. Tem muita gente que não fica, né, nessa colação aí, querendo receber bolsa isso, bolsa aquilo. Essas pessoas foram muito prejudicadas. Aquele momento da pandemia destruiu muitas vidas, né? Enfim, vamos continuar o nosso texto aqui. Ó. Os primeiros casos do Covid foram detectados em 2019, perto de um biolaboratório em Wuhan, na China. A gente lembra disso. Laboratório esse que também recebeu financiamento dos Estados Unidos. Ó. Ela já achou provas disso. A investigação de Tulsi Gabbard foi motivada por uma ordem executiva de 5 de maio do ano passado, né, 2025, do presidente Donald Trump, que proibiu terminantemente financiamento federal que apoiaria pesquisas arriscadas, incluindo experimentos destinados a aumentar as funções de um vírus, a menos que haja supervisão adequada. Né? Trump disse na ordem que pesquisas perigosas de ganho de função sobre agentes biológicos e patógenos têm o potencial de colocar significativamente em risco a vida de cidadãos americanos e que o governo havia aprovado anteriormente financiamento para pesquisas na China, Ucrânia e em outros países, onde há supervisão limitada dos Estados Unidos ou expectativa razoável, não total, de aplicações de biossegurança, disse Trump, que então existia o risco de tais práticas, então ele proibiu terminantemente, né? Isso aí, eu lembro que na época era o primeiro governo do presidente Trump, ele não tinha esse perfil que tem hoje, né? Ele mesmo como presidente, ele não estava entendendo, a gente aqui já estava entendendo, né? Quem que tinha aprontado toda aquela situação, mas acho que o presidente ali, pelo fato de ocupar um cargo muito importante, né, ele deveria ainda, na cabeça dele, isso, estou falando pela cabeça dele, ele pensava que deveria então dar um voto de confiança, né? Não, imagina, isso não foi fabricado, né? Isso foi um acidente, isso não né? E agora está aparecendo toda a verdade. Vocês veem, né? Demorou quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 longos anos para começar a aparecer a verdade dessa situação, né? Só que agora, aqueles que estão envolvidos em meio a toda essa traquinagem, né? Eu tenho certeza que eles estão muito apavorados. Em primeiro lugar, porque o Trump não está para brincadeira mais, né? Não que o primeiro governo ele estivesse brincando, mas eu acredito que lá no primeiro governo ele não tinha ainda essa visão, né, de que eles poderiam realmente vir por tudo ou nada para tentar proteger o sistema financeiro global e todas aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente já falou exaustivamente aqui no nosso canal, né? Aqueles mais antigos sabem quanto a gente falou sobre isso, né? Mas agora não, né? Agora é um novo Trump. E ele já demonstra isso pela foto, né? O 45º presidente tinha um perfil. 47º, a mesma pessoa, Donald John Trump, tem um perfil bem diferente, né? Eu não preciso estar falando isso, né? Todo mundo está percebendo, né? Está lá na China agora,
fazendo acordos de estratégia com o Xi Jinping. Hoje eu estou postando vários vídeos ali, trechinhos, né, das conversas do Trump e do Xi Jinping, né? Xi Jinping disse que os Estados Unidos e a China podem ser parceiros para que haja uma América grande e uma China grande também, né? Eu até disse ali nos grupos do Telegram, quando eu postei esses videozinhos, né, que veio lá do Informante, que isso aí deixa claro para todos que estão vendo, né, ou para pelo menos aqueles que estão nos acompanhando aqui, que realmente teve aquele acordo, né, que eles ainda têm aquele acordo de cavalheiros, né, o Trump, o Putin e o Xi Jinping, né, com um inimigo em comum, né, que são os donos do mundo, os globalistas, financistas, né, e eles têm aquela divisão, olha, esse pedaço aqui é a minha área de influência, aquele outro ali é a sua área de influência, né? Só que sempre tem um que está com o pé no quintal do outro, né? A China com o pé no nosso quintal aqui, os americanos tentando proteger a situação lá de Taiwan, né? Os americanos também ali, principalmente no governo Biden, tentando proteger a questão da Ucrânia. Agora a gente está vendo aqui por quê, né? Porque se o Putin entrasse lá e pegasse as provas, poderia deixar essa gente numa situação complicada. Aliás, dizem, né, que o Putin tem provas também sobre isso, que ele chegou a pegar um desses 46 laboratórios, que lá atrás o próprio Pentágono já tinha admitido, e agora Tulsi Gabbard está investigando tudo a fundo, né? Então, o que eu diria para vocês é que a coisa não vai parar por aí, podem ter certeza, né? Pode demorar um pouquinho essa questão aí, afinal já se passou 6 anos, né? Pouco mais, um pouco menos, mas eles vão chegar nos responsáveis disso aí, né? E eu acredito que vão chegar nos responsáveis disso aí ainda antes do Donald Trump terminar o governo, né? Talvez isso seja uma bala de prata que o Trump está guardando para o período pré-eleitoral deles lá em 2028, né? Enfim, vamos aguardar. E aqui no Brasil temos que aguardar o resultado das próximas pesquisas para ver quanto, né, deve ter alterado, se alterou e o quanto deve ter alterado a situação aí do Flávio, né? Eu acredito que talvez não seja muita coisa não, porque, veja, o pessoal está muito cansado do PT, né, dessas narrativas, além do principal problema, que eu volto a dizer, é o econômico, é o bolso, né? E falando em bolso, eu sei que está muito difícil essa situação, por favor, não se esqueçam que esse canal depende da doação de vocês. Se as pessoas que assistem aqui gostam do canal, se elas não doarem para nós, se não ajudarem, o canal não sobrevive. Todos nós temos contas a pagar e esse aqui é o nosso trabalho. Para fazer uma análise como essa aqui, não é só o tempo da análise. Demanda estudo, demanda observação, demanda pesquisa, dá muito trabalho. Tem o pessoal que faz a edição, que vai pegar a foto, que vai fazer a filtragem do áudio para limpar ruídos e todas essas coisas. Isso dá um trabalho para editar. Então, por favor, gente, colaborem com o nosso trabalho, com o nosso canal, com qualquer valor. Ninguém vai ficar mais pobre por causa disso. E você está financiando um trabalho que é justo, digno e honroso, né? Nosso trabalho aqui é justo e digno, além de honroso. Então, muito obrigado a todos. A gente volta amanhã. E é isso aí. Vamos prosseguir. Eu estou postando muito mais coisas. Fiquem atentos da viagem do Trump lá para a China, que vai terminar só amanhã ainda. Grande abraço, muito obrigado. Até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.